Olá, eu sou a professora Graça Vilhena. Nós estamos aqui dando umas dicas aí para o concurso da CEMED de São Luís do Maranhão. A gente vai dar essa dica aqui rápida, né, sobre planejamento educacional. Vamos lá? O que é esse planejamento? O que é o ato de planejar, né? A gente fala, muita gente, principalmente quando se trabalha a questão da classe docente, o planejamento, ele às vezes aperta mesmo o cinto, né? E muita gente não gosta de estar nesse momento. O ato de planejar faz parte da história do ser humano. Ninguém vive sem planejar, né? No seu dia a dia, na sua vida, você tem que estabelecer estas fases, né? Essas etapas, senão a gente pode se perder, né, no dia a dia. Na escola, como não é diferente, sempre enfrentamos situações que necessitam de planejamento, embora nem sempre nossas atividades diárias sejam definidas em etapas concretas da ação. Porém, para realizar atividades não inseridas em nosso cotidiano, usamos processos racionais, visando alcançar o que desejamos. Assim, o planejamento pode ser entendido como um processo. Planejamento, vamos logo colocando, é processo, tá? No qual são envolvidas uma ou mais pessoas com o propósito de pensar sobre os melhores meios de se realizar uma determinada tarefa. Planejamento não tiremos da cabeça. Planejamento é pensar, é analisar, é refletir, é o ato, né? Plano, a gente vai ver a diferença entre plano e planejamento. O planejamento se dá entre uma ou mais pessoas que estão ali para pensar, analisar, refletir dentro de uma determinada ação, uma ação ou ato, ou uma tarefa. A educação é a apropriação da cultura humana produzida historicamente. Lógico, é o ser humano que tem esse poder, né, de planejar. O ser racional, produzido historicamente, e que a escola é a instituição que oferece a educação sistematizada. Por isso, a educação deve ser planejada pelas diversas instâncias do sistema. O planejamento educacional, tema amplamente discutido nos dias atuais, apresenta vários níveis. O quadro a seguir apresenta as definições e os níveis deste planejamento. Olha aqui, vamos ver. A gente sempre fala, o que é planejamento educacional? É o planejamento da escola, o curricular é da escola, é do sistema? Vamos ver. Primeiro, lembrando a questão do sistema, ele se dá através de alguns níveis, né? O sistema federal, é o sistema estadual, o sistema municipal. Então, nós temos esses níveis de sistema onde se estabelecem também questões de planejamento. Vamos ver. Planejamento educacional, quais são as características dele? Incorporando as políticas educacionais, o planejamento do sistema de educação é, portanto, o de maior abrangência entre os níveis de planejamento na educação escolar, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal. Então, aqui, Vasconcelos, né, coloca que o planejamento educacional, ele é formulado, elaborado pelo sistema. É o planejamento macro, certo? Onde, em nível nacional, vai se estabelecer toda essa proposta, os programas da educação nacional. A partir do estadual, a partir das políticas públicas nacionais, os estados e municípios também vão elaborar o seu planejamento, a partir também de suas legislações, de suas normativas internas. Tudo amparado por uma normativa, por uma legislação em nível nacional. Então, é um planejamento macro, em que em nível nacional, estadual e municipal vão dar essa possibilidade de se estabelecer as políticas estaduais ou municipais também da educação. E todo esse planejamento educacional, como é feito em nível maior, em nível macro, é que vai possibilitar a escola de operacionalizar o processo curricular. Então, o educacional é feito pelos sistemas nacional, estadual e municipal. São as políticas públicas educacionais aí. É o que a gente vê a partir da LDB, das diretrizes curriculares nacionais, né? Aí depois vem as diretrizes curriculares dos estados, dos municípios. Como é que a educação deve
ser trabalhada, deve ser operacionalizado, o que pode e o que não pode. É isso aqui que está presente neste planejamento em nível macro. Planejamento curricular, aí já temos toda estabelecida a questão das políticas, né, nacionais, estaduais ou municipais. Então vai haver a questão do planejamento curricular e do currículo. O que é um currículo? É tudo que acontece na escola. Tudo que envolve esse processo dentro dessa escola. Então, o processo é o processo de tomada de decisões, olha aqui, sobre a dinâmica da ação escolar, certo? É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Então, esse planejamento curricular ele é feito ali, dentro da escola, de todo esse processo que vai ser coordenado, ser ordenado e ser desenvolvido na escola, visando essa vida escolar do aluno. Tudo que vai acontecer nessa escola deve estar prevista neste planejamento curricular. É o currículo escolar do aluno. A gente não diz assim, qual é a sua vida escolar, sua escolaridade, qual é o seu currículo? Quando perguntam, né? A gente vai participar de algum processo, qual é o seu currículo? Então, nós vamos apresentar toda essa trajetória que nós tivemos na nossa vida acadêmica, desde o início. Esse é o nosso currículo. E assim, não foge de qualquer aluno, qualquer escola. Ele deve planejar, a partir das políticas nacionais ou estadual ou municipal, o currículo desta vida da escola. Então, o currículo, planejamento curricular é a vida da escola, porque define toda essas ações, essas atividades, essa tomada de decisões de forma ordenada e sistemática da vida do aluno. Qual é o outro planejamento? Planejamento escolar. É o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão e decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica, ou seja, é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social, né? Libânio coloca esse conceito desse planejamento escolar. Aí já é o plano da escola. É tudo que vai acontecer de forma global nessa escola, incluindo, com certeza, todo esse processo aqui da vida escolar, né, e a problemática desse contexto social. Como é que essa escola está inserida neste contexto? Né, fazer toda uma análise sistemática desta escola, todos esses procedimentos que devem ser adotados nessa escola. E esse planejamento que se faz da escola é que se vai dar os traços, os caminhos para o desenvolvimento do currículo. Toda a escola deve ser organizada. Uma escola que não tem um planejamento, ela vai caminhar de forma desarticulada das políticas educacionais. Então, ela deve estar inserida, toda essa proposta sistematizada e organizada da escola deve estar inserida nas propostas nacionais, nas propostas estaduais ou municipais, dependendo da escola em que está articulada, né? Tá? Então, todo esse planejamento da escola são as atividades que vão acontecer pedagogicamente durante todo esse processo do ano, né, em que a escola estiver desenvolvendo as suas ações. Então, deve estar também articulada com as propostas docentes. Planejamento de ensino, aí esse já é bem ligado, determinado, direcionado para a ação docente. Planejamento de ensino é o processo de decisão. Veja que essa palavra sempre aparece. Planejamento se articula. Olha, nunca esqueço, organização, racionalização, coordenação, decisão. São palavras-chave ali que está presente em qualquer tipo de planejamento. Não se planeja para o além, não se planeja para o nada, se planeja para atingir alguma coisa. É em nível macro, é em nível regular, que é da escola, é em nível do aluno, que é curricular, e é em nível do professor, que é um planejamento de ensino, sempre para alcançar alguma coisa. Agora, todos eles devem estar articulados entre si. Se o planejamento da escola não estiver articulado com o planejamento educacional, né, a educação em nível nacional vai caminhar para um lado e a escola para o outro, né, o currículo para o outro. Se o professor não articular sua proposta de ensino
com as propostas da escola e as propostas nacionais de educação, ele também vai caminhar todo desarticulado. Então, todos eles estão articulados. Planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores, no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo ações, e situações em constantes interações entre professor e alunos e entre os próprios alunos. Então, toda essa visão aqui desse planejamento de ensino, em que o professor vai articular todas as suas propostas, né, desse trabalho que vai desenvolver com seus alunos, sempre observando no seu planejamento de ensino, né, a questão dessa relação professor-aluno e as variáveis em que isso ocorre. Aqui, plano. Eu falei lá no início de planejamento, né, do conceito, a diferença entre planejamento e plano. Planejamento, eu disse que era o ato de pensar, né, de raciocinar, de avaliar entre uma ou mais pessoas. É a reflexão em cima de uma determinada ação, uma atividade. E o plano nada mais é o planejamento colocado no papel, é o objeto. Você pensa, você analisa, você decide, decisão, não esqueçam, planejamento, decisão. Você analisa, você estuda, você pesquisa, você decide. Do momento que você decide o que vai acontecer, você elabora o seu plano, que é o objeto. É o que você vai traduzir para o papel. Então, é o planejamento colocado no papel. O seu primeiro item a ser registrado deverão ser os objetivos. Todo planejamento, quando a gente pensa, elabora, a gente tem que estabelecer, como eu disse, né, ninguém planeja para nada, para alcançar alguma coisa. Então, esse alcançar alguma coisa são os objetivos. Primeira coisa, o importante é lembrar sempre, o objetivo é o primeiro, né? E a avaliação é o último que deve estar presente, mas é o último, mas que vai ser pensada, elaborada em cima desses objetivos. Porque eu tenho que avaliar o que eu pensei, o que eu quis fazer. Então, se eu for avaliar conteúdo, eu não estou avaliando o planejamento. Então, eu tenho que avaliar o que eu pensei, o que eu quis realizar, porque a avaliação é ligada aos objetivos, que dizem exatamente o que se quer conseguir. Neles são mencionadas decisões do tipo o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer e com quem fazer. Objetivos, né, o cronograma, metodologia, tudo isso está previsto, né, na elaboração de um plano, a partir do que eu pensei realizar, que é o planejamento. O projeto também, a gente fala muito, vou realizar um projeto, né? É também um documento, projeto é um documento, produto do planejamento também, porque nele são registradas decisões mais concretas, de propostas que se deseja realizar. Traduz uma tendência natural e intencional do ser humano, à medida que este vive em função de projetos, tá? Então, o ser humano, ele sempre está pensando, está querendo, está desejando, então ele argumenta, ele faz, ele analisa e cria um plano. A partir de eu criar um plano, dentro desse plano maior, eu tenho mais ações definidas, específicas, em que eu quero desenvolver. Então, eu vou especificar aqui, através de projetos diversos, né, diversos projetos. Cada projeto também tem a sua dimensão, dependendo da ação e dos objetivos a alcançar. Então, projetos é um documento também e é um produto também do planejamento, porque são ações específicas. A escola, nós vivemos, né, dentro de várias ações que estão previstas de um projeto maior, que a gente chama de projeto político-pedagógico. E além desse projeto, que é o maior dentro da escola, nós temos também projetos operacionais aí, né, projetos ações que a gente chama, que são projetos específicos que vários professores ou a própria escola realiza para desenvolver e operacionalizar o currículo. Programa, aí já é um conjunto, olha aqui, de um ou mais projetos. Aí reúne vários projetos, já temos um programa. De determinados órgãos ou áreas, com um período de tempo definido também.
Sempre um programa, a gente vê em nível macro, a gente tem vários programas em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, e que eles também são determinados por cada órgão, né? Geralmente Ministério da Educação, aí secretarias de educação elaboram os programas, e por áreas, com um período de tempo definido também, início, meio e fim. Essas são as dimensões. O planejamento educacional deve ser realizado pelas esferas federal, estadual e municipal, né? Considerando diversas variáveis como as sociais, políticas, culturais, filosóficas, econômicas, legais, ecológicas, demográficas, tecnológicas, etc. Viu? Tem que observar todas as variáveis quando se está pensando, elaborando, né, as ações aqui, analisando, refletindo, para realmente não ferir todo o processo ali social, econômico, político, com o intuito de buscar sintonia com os objetivos mais amplos da política educacional. Olha aqui. Por isso, esse planejamento deve ser definido tomando como referência a relação educação e sociedade. É outra temática aí a ser desenvolvida, né? A educação e sociedade. Como é que esta educação está ali presente, né, na sociedade. Na formulação do planejamento educacional, devem ser observados vários elementos, tais como as políticas educacionais e seus resultados em um determinado período de tempo, o contexto social mundial, nacional, regional e local, tem que se contextualizar, né? Todo esse processo. Indicadores de matrícula, evasão, aprovação, repetência, recursos materiais e humanos dos sistemas escolares, a compreensão das relações existentes entre a formulação de políticas públicas para a educação e o planejamento educacional é de fundamental importância para todos aqueles que atuam na escola. Com certeza, né? Isso aqui não podemos fugir desse planejamento em nível macro, né, para poder definirmos os planejamentos escolares. Características que podem ser observadas em um bom planejamento: participação. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no processo, maiores serão as chances do planejamento ser bem executado e de encontrar saídas para as dificuldades. Participação, a questão, né, da discussão coletiva é primordial para um bom planejamento. Objetividade, com certeza. Os planejamentos não devem ser nem muito longos, nem confusos, indo diretamente às questões centrais, falando com as palavras certas o que se deseja alcançar. Objetividade, clareza, né? Definindo realmente o que se pretende, o que se quer. Se elaborarmos um planejamento confuso, difícil vai ser alcançar. Então, se nós queremos alcançar objetivos definidos e claros, devemos também ser objetivos. Coerência refere-se à necessária lógica entre os vários elementos que a compõem: objetivos, recursos, tempo, que é o cronograma. A avaliação é proposta visando a possibilitar a coleta de informações objetivas acerca do que está sendo realizado e alcançado, né? Principalmente a questão da coerência entre todos os elementos propostos no planejamento, que estão ali inclusos no planejamento. Um tem que estar interligado com o outro. Se desarticular um desses itens aqui, elementos, o planejamento ele vai ficar também totalmente fora de contexto. Execuibilidade. O planejamento deve apresentar condições possíveis para a sua realização, motivo pelo qual deve estar de acordo com a realidade para a qual se destina, né? Aqui, a execuibilidade, ela deve estar presente. Nada se planeja que não se pode realizar. Já pensou? Eu vou sonhar, então, tá planejando para os sonhos, não é? Não podemos planejar para sonhos, temos que planejar para a realidade. Então, tudo que planejarmos deve ser certos, objetivos, coerentes e certos que podemos realizar dentro das condições de execução.
porque senão vamos pensar para o nada, não vamos realizar dentro das possibilidades. Então também é muito importante. Flexibilidade importantíssimo, quer dizer que o planejamento deve apresentar facilidade, possibilidade de ser modificado para atender situações não previstas, não podendo ser visto como uma camisa de força, né? Que prende as pessoas envolvidas no próprio processo de planejar. Planejamento é igual a flexibilidade. Sempre nós temos que pensar, analisar, é um conjunto ali de pessoas, né, que está pensando. Vamos executar um plano e elaboramos esse plano, mas colocamos com flexibilidade por causa das mudanças. Escola, educação, a gente está lidando com pessoas, com projetos nacionais, aí, programas nacionais, estaduais, políticas públicas, em que há uma mudança constante. Então, a flexibilidade é importantíssima. Continuidade também. Todas as atividades e ações previstas devem estar integradas do começo ao fim, possibilitando a percepção clara de uma sequência entre elas. Contextualização, outra, né, característica importante, como o planejamento ocorre em tempos e espaços definidos, ele precisa estar adequado aos desafios e demandas do contexto social que está inserido. Também, né, presente nessa flexibilidade, a contextualização. Nós não vamos planejar para uma realidade e aplicar em outra. Então também não tem sentido, né? Tudo que está sendo pensado para ser executado tem que estar de acordo com o contexto em que vai ser aplicado. Clareza, a linguagem utilizada na elaboração do planejamento deverá ser simples e clara, com indicações precisas para não possibilitar dupla interpretação. Isso aqui também é importantíssimo. Clareza. Não adianta rebuscar situações, palavras, expressões, para que depois não se compreenda o que quer. Outras pessoas no futuro que vão ali estar presentes, porque há uma rotatividade dentro da escola, se sabe, e aí depois vai se buscar, não vai se entender o que se colocou, né, o que se pensou. Então, essas características aí básicas sobre planejamento, espero que tenha ajudado. Obrigada!